Oi, oi, gente! Tá começando hoje mais um Pra Toda Leste, um podcast pra você ser quem você quiser ser, pra você não ter medo de mostrar a tua vulnerabilidade, a tua força, pra contar histórias reais, assim como a gente vai contar hoje aqui de pessoas reais também. A Pá faz sua própria canção. Pra Toda Leste. Eu sou a Kelly. Antes de apresentar as convidadas de hoje, deixa eu agradecer a Una Produções, que é responsável pela produção desse podcast. E eu te convido também a seguir a gente lá no Instagram, tá? @patodaleste. E também se inscrever aqui no canal. Bora lá então, meninas. Hoje a gente tá aqui com a Dani e com a Luciana, que são personal cleaners, né? Sim. São empreendedoras, né? E como todo mundo teve um início, eu acho que nada melhor do que a gente começar lá do início mesmo. Como é que foi a decisão pra vocês iniciarem na parte da limpeza, né? Foi uma escolha mesmo já desde o início? Ou alguma coisa que aconteceu assim na vida de vocês que foi direcionando pra isso? Bom, pra mim, eu comecei por problema de saúde mesmo, não minha, mas da minha mãe. E porque, como eu sou mãe solo e eu tenho uma demanda, né, com criança, só quem é mãe sabe o que é isso, né? Então, eu precisei entrar para esse mundo da limpeza. Confesso que era uma coisa, assim, que era descartada, né? Não era uma profissão que eu queria porque eu sou formada professora. E eu precisei entrar para esse mundo ali justamente pelo horário que eu conseguia estar conciliando com a filha na escola, conciliando em ajudar a minha irmã com a mãe. E aí veio a calhar e deu muito certo, assim, até então, né? E é uma experiência muito boa. Tá sendo, assim, muito incrível. Tô aprendendo bastante. Para mim, foi, assim, meio um divisor de águas até então. Tá ressignificando muita coisa, então, assim, só pra gente mais ou menos entender, a diária, ela não seria uma das tuas escolhas no dia a dia, Exato. mas acabou acontecendo pela disponibilidade de horário, pra você ter mais tempo e poder ter essa jogada de cintura de, cara, não posso ir de manhã, enfim, não ter aquele horário fixo exatamente igual a numa escola, onde você tem que cumprir o horário das aulas, né? Exato, até porque eu tenho um combinado com as clientes, né? Eu posso chegar às 7h30 da manhã e vou até ao 12h30, por exemplo. Posso chegar às 2 da tarde. Então, já é um combinado. Sim. Então, pra mim, foi uma coisa que me ajudou bastante nessa parte. Principalmente quando ela estava doente, teve bastante pessoas no meu caminho, assim, que já entendiam também, já tinham passado pela situação. Então, eu avisava, cliente, eu não vou poder chegar a tal hora, mas tal hora eu tô aí. Enfim, eu vou conseguir entregar o trabalho, que é o que interessa, né? Pra cliente, o que interessa é o trabalho entregue. Então, casou muito bem nessa parte, assim. Pra mim, tá sendo cada vez mais, assim, aprendendo mais. É uma experiência muito legal, o mundo da diária. Que legal. E pra ti, Lu, como é que foi? Bom, pra mim também, assim, né, foi pela parte financeira ali, as coisas começou a apertar. E agora, o que eu vou fazer? Em conjunto com o meu marido, a gente sempre colocou na balança, né? Você ir por uma empresa, cumprir um horário ali, ter que bater ponto, E os filhos? Onde vai ficar os filhos? Estar numa cidade onde a gente não tinha a ajuda de ninguém, né? Um apoio ali, aquela rede de apoio. Falei, não, então eu vou fazer faxina porque é o que eu faço na minha casa e faço muito bem, faço com o que gosto. E as coisas foi acontecendo naturalmente. Apareceu um cliente que foi indicando para outro, que foi indicando para outro, conciliar o horário com os filhos, com a escola, tudo. E já são 9 anos, né, na limpeza, mais 3 anos profissional. E hoje é uma coisa que eu não troco por nada. É o que eu amo demais de fazer. Ter essa conciliação, né, com eles. E vai se aprimorando, vai aprendendo, vai conhecendo pessoas, assim, é incrível pra mim. Então, se já foi, não que não era assim, essa profissão eu nunca quero, porque a minha família já tem minha mãe, minha irmã, que são diarista, então pra mim não era problema algum, sabe? É uma coisa que eu tenho referência com elas, né? E que é o meu orgulho também. Mas comigo foi acontecendo tão naturalmente que hoje eu falo com um brilho nos olhos, como dizem. E dá pra ver, na verdade. Né? E assim, em que momento, meninas, que vocês conseguiram perceber? Porque a Lu tá há 3 anos como profissionalmente já. Sim. E você tá 1 ano e meio? 1 ano e meio de diarista e
É um ano de profissional, Profissionalmente assim, que foi mesmo, onde assim, eu... não vendo como um bico, né? Exato. E o que Aonde- fez mudar pra vocês? Pra que vocês olhassem e vissem, cara, isso eu posso seguir como minha profissão, sim. Não é mais um bico onde eu tenho que ficar procurando emprego, porque eu, tipo, como se fosse alguma coisa ruim, né? Que momento que foi? Pra mim, assim, foi justamente quando eu conheci, assim, um movimento, né? Que foi através desse movimento que eu conheci a Lu. Ali Legal. onde a gente eu comecei a ter uma visão diferente. Porque Uhum. até então, na minha família também tem. A minha irmã, ela é mensalista por muitos anos. Uhum. Parou faz pouco tempo. Tenho também pessoas da família que trabalham nessa área, sabe? Então, e eu via da parte delas, assim, que não era um bico, mas que não era uma coisa profissional, entende? Uhum. Trabalhava, assim... Era meio amadora. Não, e talvez até tenha que chamar o meu cliente de patrão, a Aham. pessoa dar uma satisfação ali, ou querer mais ou menos nessa parte, né? Nesse sentido, assim, se vocês conseguem me entender. E aí, pra mim, mudou quando eu vi de uma maneira profissional, eu comecei a conhecer, não digo só os produtos, mas a forma de trabalhar, os equipamentos, onde eu entendi, comecei a me posicionar, tipo assim, gente, porque eu não sou um robô, eu não consigo dar conta de tudo. Então, e antes disso, eu tinha na minha cabeça, não, eu tenho que chegar e tenho que fazer acontecer na casa daquela pessoa para ela confiar no meu trabalho. E tava errado. Não tem como, porque você sabe, a gente que é a mulher que você cuida bem da sua casa, bem enfatizado isso. Se você leva meio lá, meio cá, você não vai entender uma limpeza. Então, pra mim também, quando chegou o meu uniforme, tipo assim, não, tipo assim, eu abri o meu MEI, aí eu coloquei o meu uniforme e pensei assim, nossa, agora eu sou uma diarista profissional. Agora eu posso ir e eu vendo a minha limpeza. Eu faço isso, mas eu faço bem feito. Eu entrego isso. E já tem um acordo com o cliente, entendeu? Você chega, você conversa com ele. Já na primeira conversa ali, você já tem essa troca ali com ele. Ele pergunta, agora as pessoas já vêm e perguntam, o que você faz? Uhum. O que você entrega? Eles já não querem assim, eu quero que faça isso, 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 isso. E aí a gente começa. E você tem que ir aprendendo, né? Você vai vendo com as outras pessoas, porque ninguém aprende sozinho. Começa a seguir as pessoas, começa a ver, assim, o comportamento e tal. Então, pra mim, foi isso, sabe? Foi uma descoberta. Talvez pra Lu seja diferente, porque ela Sim. já começou ali, entendeu? E eu não. Comecei em várias outras profissões, fui escalando. Então, faz 1 ano e meio. Pra mim, ainda Novo, né? é novo. É diferente pra mim. Bastante coisa pra aprender, não, pra descobrir, né? Exato. E para mim, assim, essa virada de chave de que é mesmo a minha profissão, teve a questão do financeiro, né? Que era o que pesava na minha casa. Mas assim, não, agora eu posso assumir essa conta, é a minha responsabilidade. Então, é um motivo de orgulho para mim, né? Você assumir aquela conta, aquela responsabilidade, dar esse auxílio lá dentro da minha casa. Então, não era só ir lá, eu não tô, como se diz assim, eu não tô indo lá fazer um favor pra alguém. Não, eu estou indo lá porque é a minha profissão. Prestar um serviço mesmo, um né? serviço, isso mesmo. Porque eu acredito, vocês até me corrigem se eu estiver errado. Trabalhar com a diária, né, ou mensalista, ou enfim, ainda tem muita gente que vê como algo até vergonhoso, ou como algo que deu errado. Vocês tiveram em algum momento da profissão de vocês esse sentimento com vocês, assim, de tipo, ter vergonha de estar trabalhando com a faxina, ou receberam algum tipo de preconceito até mesmo, assim, da pessoa olhar e falar, ai, tadinha, daqui a um tempo você encontra um emprego de verdade, digamos assim, né? Sim. Teve comigo, teve sim essa questão, né, de, nossa, mas você saiu da sua cidade e tá lá fazendo faxina, é o que sobrou, você não quer terminar o seu estudo? Gente, eu terminei meus estudos, eu sou formada, né, e então teve sim esse preconceito, ainda tem, não tem como falar que acabou, que não. Ainda assim, você tá lá lavando, né, o banheiro de outras pessoas. Mas eu não me sinto inferior a isso. Sim, importante, então, né? o importante, eu acho, é isso. Você se sentir, não. Ele está precisando da minha prestação de serviço, né? Mas ainda escuto bastante. E você, Dani, teve algum momento
Olha, assim que eu lembre exatamente, assim, não, porque eu mesmo quando eu não era de forma profissional, mas eu levei, assim, muito, muito de boa, assim, sabe? Porque eu comecei com clientes com indicação já Legal. da família, né? Das pessoas que me conheciam. Então, eu já fui pra esse ramo, assim, mais tranquilo. E pra mim nunca foi um problema lavar um banheiro. Sim. Gente, eu lavo o meu. Eu faço pra mim. Exatamente, Então, eu sempre né? fiz pras pessoas, como a Lu falou, ela fala com mais brilho nos olhos porque ela já tá há mais tempo, né, Exato. gente? Então, pra mim, não é assim, aquele negócio, mas pra mim sempre foi de boa, assim. Eu cheguei, fiz o meu serviço, entendi, entreguei aquilo ali e fui pra casa com a consciência tranquila. Agora, se as pessoas querem falar ou não, as pessoas querem julgar, mas assim, algumas pessoas, não da família, assim, mas eles. Até o meu pai, ele acha assim, legal. Quando eu chego em casa, ele já quer saber quanto que eu ganhei. Quanto que você ganhou? Ele, nossa, né? Ganhou e tal. Eu falo bem assim, claro, eu fui lá e trabalhei e eu ganhei. Aí ele até às vezes questiona, né? Tipo, ou é mais, ou é menos, ou não sei o quê. A questão de valores ali, da minha família eu não tenho. Então, com as outras pessoas eu não preciso me preocupar. E talvez também facilitou um pouco, né, Dani? Porque tu já começou num movimento, como você mesmo falou. Já tinha um movimento de mais diaristas, de mais pessoas que trabalhavam como personal cleaner, divulgando, falando abertamente, trazendo informação, trazendo conhecimento, assim como a Lu já faz também na rede social, você também faz na tua rede social isso, né? Vou pedir pro Fê deixar o QR Code delas, do Instagram, de cada uma, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da história de vocês e acompanhar também. Então, talvez facilitou, digamos assim, porque tu já começou numa era onde o movimento já estava um pouquinho diferente do que quando a Lu começou há 9 anos atrás, que talvez tinha que ser falado, porque há 9 anos atrás, com certeza você já não começou no Instagram. Não, né? Porque deu um boom no Instagram, ou tu começou a postar no Instagram quando, Lu? Olha, 3 anos, né? 3 anos que daí começou todo esse movimento das diaristas, né? Que daí eu fui conhecendo também e buscando esse conhecimento na limpeza também no Instagram, né? Com o professor, no YouTube ali, sempre fazendo essas pesquisas. E aí foi onde eu falei, mas eu também posso mostrar o meu trabalho, né? Que não é inferior ao delas, que elas postam. Então, primeiro ali foi começando um antes e um depois, né? Aquela coisa sem falar, sem aparecer, né? E começou a surgir as perguntas no direct. O que você fez? O que você usou? Legal. E aí eu comecei, não, então eu vou começar agora a mostrar a minha cara, né? Falar o que eu fiz. E essa troca ali é bem gostoso. Mas lá no começo, há 9 anos atrás, a indicação era de boca a boca, né? Mas ela era só diarista? O que ela faz? Sim. Né? Então foi um começo bem mais difícil, né? E hoje com a rede social a gente consegue alcançar muito mais, né? Possíveis clientes e também eu acho que facilita demais a gente conseguir subir um pouquinho o patamar do nosso posicionamento, sim. né? Porque não fica mais só no boca a boca, É. né? Fica realmente algo mais profissional, onde você mostra, onde você fala. E aproveitando que a gente tá falando desse processo da desvalorização, alguma de vocês teve alguma situação marcante de algum cliente que você se sentiu desvalorizada com algum comentário ou até mesmo com abordagem que o próprio cliente teve, falando da questão de, eu não lembro, acho que foi a Dani que disse que agora o cliente nem, ele não pergunta, não fala mais, eu quero assim, quero assado, quero nananã, porque ele já conhece, já entende que vocês trabalham de forma profissional e ele aguarda a orientação de vocês pra entender como é que tem que ser feito. Mas em algum momento vocês tiveram alguma situação que vocês falaram, eita, esse aqui eu vou ter um pouquinho de dificuldade de mostrar que eu sei o que eu tô fazendo e que eu preciso seguir alguns processos meus pra conseguir fazer a minha técnica de limpeza, né? Lá nesse começo, tudo, né? Tiveram várias situações. Aquela que escondia comida no guarda-roupa. Pra você não comer? Pra mim não comer. Que absurdo. E então, assim, aí você pensa, o que eu tô fazendo aqui, né? Se eu não sou digna de poder comer alguma coisa numa casa, mas o que ela queria era que eu limpasse, eu tava ali pra limpar, né? Então você começa a ver as atitudes das pessoas. Eu não vou tirar o lixo porque a diarista vai vir amanhã, ela que tire, né? Então essa situação de desprezo,
sabe? De não ter ali a compreensão, ó, a diarista vai vir, eu vou facilitar um pouquinho pra ela, porque ela vai poder pegar uma outra coisa, Adiantar, né? Dar uma atenção maior. Não, deixa aí que a diarista amanhã pega, né? Então, falar pra mim, pessoalmente, assim, não teve, mas são atitudes que me magoaram bastante. Da comida, de lixo, né? De tratar como inferior, de E certa tratar forma, como inferior. Ah, a empregada limpa, uma criança, um filho de uma cliente minha já falou, sabe? Então, essas atitudes, assim, marcaram bastante. E você, Dani, teve alguma coisa? Teve uma situação, até nem sei quanto tempo faz, mas eu sei que não faz muito tempo, que foi logo no começo do ano. Agora, uma das que mais, assim, me pegou, assim, é uma casa, né, de uma cliente que eu fui, foi indicação de uma amiga minha. Eu até fui por ser indicação de uma amiga, e ela me falou que era uma senhora, né. Gente, eu tenho clientes senhoras que são, assim, sensacionais, mas tem aquelas pessoas que elas não entendem, realmente. Eu expliquei pra pessoa, ó, é assim, assim e assado que será feito o serviço. Mas eu cheguei, eu não sei o que a senhorinha queria, se ela queria era implicar comigo, se ela queria era me tirar do sério, não sei qual que era o mal dela naquele dia. Ela não me deixou fazer o serviço. Assim, Ela ficava te bedelhando. gente, você já viu você lavar um banheiro sem jogar água? Não existe. Principalmente um vaso sanitário. Não, já viu lavar um box sem jogar água? Não dá. Aí todo tempo ela tava atrás de mim. Não joga água aqui. Não faz assim. Não faz assado. Eu parava, respirava, eu olhava pra ela e falava: senhora, eu sei o que eu tô fazendo. A sua filha que contratou o serviço, ela pediu pra mim fazer assim. Eu expliquei pra ela. Gente, ela não me deu paz. Naquele dia eu não tive, sabe? Era um atendimento de 4 horas que pra mim foi como se eu tivesse ficado 24 horas naquela casa. Eu acredito. A pessoa todo o tempo atrás de mim. Tipo, tinha uma sujeira que tava impregnada nas prateleiras, né? Tem umas assim que é um MDF, que ele é meio... Ele não é liso, né? E aquilo ali a gente esfrega com a buchinha, ou a esponja mágica, uma buchinha que não risque, e aí depois você, né, retira aquela sujeira. E ela não me deixou passar, ela me deixou passar pano seco. Aí eu falei, gente, tá aí, eu tô fazendo o que aqui? Eu vim fazer o meu serviço, eu levei todas as minhas coisas, eu fui bonitinho, disposta a trabalhar, entendeu? Mas ela não me deixou. Eu saí 100% frustrada aquele dia. Saí assim, tipo, falei, aqui eu não volto mais, porque a pessoa não entende. Então, pra mim, no meu caso, foi essa situação assim. Cara, algumas outras, assim, mas assim, nada que mereça destaque, sabe? Às vezes a pessoa, já aconteceu, terminei o trabalho ali, eu falo, ó, pra fulano, ó, era 4 horas, ou era 6 horas, ou era 8 horas, deu aqui. Ela falou assim, mas você não vai fazer tal coisa? Eu falei, eu explico antes que não dá tempo de fazer. Se você quer, você contrata horas a mais, você pede outro dia. Tá, tudo bem. A pessoa ficou frustrada. Aí eu penso assim, tipo, ela não entende, então isso não é problema meu. Isso tem que ser ela que tem que aprender com o tempo. Eu entrego. Se eu falo que eu faço, eu faço. Se eu falo que não dá pra fazer, não adianta pedir que eu não vou fazer. Não vai dar tempo, entendeu? Se é um tempo contratado. Se ela dizer, não, é 8 horas, mas pode ficar 8 horas e meia, posso. Tudo bem, se houver ali um acordo, mas se não houver um acordo, então essas situações sempre vai ocorrer no meio do caminho. O combinado nunca sai caro, na verdade. Essa frase aí, depois que eu aprendi ela mudou a vida. É o merchan da Daniele. Daniele, o combinado nunca sai caro. Essa é muito boa. Deixa eu ver aqui só outra que eu quero complementar. Porque diz muito sobre essa parte da desvalorização. Eu tô com a minha colinha, tá, gente, das perguntas. Mas... E também, além dessa desvalorização que vocês ouvem nos detalhes, em palavras, ou ficar bedelhando e atrapalhando o trabalho de vocês, tem muito o que vocês falaram do início. Limpeza, a gente faz a nossa própria casa. Nem sempre dá tempo, porque todo mundo tem uma rotina corrida e justamente existe o trabalho de vocês para daí suprir essa necessidade que a gente tem na nossa própria casa, que a gente tá fora, não consegue, enfim. E por ser um trabalho que às vezes a gente faz, claro, em casa, a gente, por mais que a gente tenha, a gente limpe, a gente jogue água, enfim, vocês estudam pra isso. Vocês buscam conhecimento dos melhores produtos, das técnicas de limpezas e tudo mais. E
ainda assim vocês escutam, às vezes, aquela coisinha de, mas qualquer um faz, tipo assim, eu sei fazer. Sabe? Tipo, ver vocês fazendo de um jeito, no caso, não joga água, ou, tipo assim, ver limpando de uma forma e o cliente fala assim, não, usa isso daqui porque eu usei a última vez e deu certo. O vinagre. Usa o vinagre, a misturinha vinagre da internet. É dá o certo. mito, então, do vinagre? Já desmistifiquem pra gente, pelo amor de Deus, porque eu Gente, uso vinagre em tudo. Vinagre é Não. pra fazer salada, né? Pelo amor de Deus. Não me vai usar vinagre pra limpar as coisas, né? É alimento. Ai, que absurdo. Tem cliente que, eu vi a misturinha da internet, essa é o que mais a gente escuta, meu Deus do céu. E eu fico assim, Chega a dar um arrepio. E teve caso de cliente exigir que eu usasse a misturinha da pessoa. E aí, assim, eu tentava, mas eu falava, não é, sabe? Eu quis usar as minhas coisas, os meus produtos. Aí, com o tempo, eu saí dessa cliente. Falei, não dá, né? Sempre ela forçava a barra pra te usar os dela. Sim, sempre. Que era essa sempre. mistura Era louca. essa mistura que eu nem queria saber. A bomba o que atômica era. que ela tinha em casa. Era melhor nem saber. E então tem essas coisas de querer o jeito da pessoa. A gente tenta ali explicar tudo. Tem quem entenda, tem quem não entenda, sabe? Então é meio complicadinho. É porque assim, a gente percebe, por exemplo, o trabalho que fazer uma faxina mesmo, né? Não é aquela limpeza do dia a dia, onde a gente varre, passa pano, onde nossos olhos alcançam, né? Agora, uma faxina, aonde... Esses dias tu postou um history com o sofá de perna pro ar e tudo pra cima. É fazer um faxinão mesmo, um trabalho pesado. Né? Que, cara, fica com aquele cheiro de casa limpa definitivamente. Se você for fazer na tua própria casa... Cara, tu começa com pique. Eu falo por mim. Eu começo num pique maravilhoso. Vou conquistar o mundo. Dá meia hora eu já falo que merda que eu tô fazendo aqui. Que eu fui Por que inventar? é que eu comecei levantando essas merda aqui? Então imagina, né? As pessoas, elas já sabem que dá trabalho. E quando elas vão pagar, o porquê, né? Eu reflito muito sobre isso, assim, porque quando é o trabalho do outro, a gente tem sempre muito palpite pra colocar. Agora, quando é o nosso, a gente sempre acha que o nosso vale mais, né? Então, cara, o trabalho da diária é um trabalho tão íntimo, porque vocês entram na intimidade das pessoas. Muito. Né? Vocês entram na casa, no lugar mais vulnerável delas, aonde elas são elas mesmas, aonde você vê o que elas não mostram. Não tem um lá filtro fora. ali, né? Não tem filtro nenhum. Então, essa valorização e até uma conscientização pra quem tá assistindo a gente. Cara, seja mais empático com esse prestador de serviço que tá na tua casa, né? E olha, é um ser humano, gente. São duas mulheres maravilhosas que são mães, que são filhas, que, cara, tem rotina no dia a dia delas, né? Elas não têm nada pra fazer pra ficar meia hora a mais, né? Elas não têm... Vocês têm compromisso, vocês têm agenda. E eu acho que é difícil pro pessoal entender que virou uma chavinha e que, cara, é profissional isso, cara. Parou a palhaçada de tratar como inferior, porque antigamente era isso. Sim. Né? Antigamente eram pessoas que não tinham um estudo, muitas vezes. Eram pessoas que não tinham muitas oportunidades, muitas condições, que acabavam sendo a única alternativa para elas. E muitas até moravam, né, na casa dos seus chefes, do seu patrão, como você falou, que não sabe como que chama, enfim. Mas mudou muita coisa. A gente precisa se atualizar. Eu falo como cliente de vocês. Se atualizar e entender, cara, já passou essa vibe faz muito tempo. Agora o bagulho tá profissional e a gente precisa dançar a dança de vocês. O que eu falo, assim, bastante quando alguém vem, né, me procurar, fazer um orçamento. Eu gosto de explicar o que eu vou fazer. Legal. E entender a dor daquele cliente. Perfeito. Porque o que eu vou fazer lá na casa dela? Eu vou limpar coisas que ela não consegue. Exatamente. Né? Eu vou limpar embaixo do sofá que na correria dela ela não consegue fazer. Por mais organizada que ela seja, que ela goste de limpeza. Mas eu vou estar lá pra achar aquela sujeira escondida, que eu falo, né? Sim. De procurar, de revirar, de entregar o melhor, a saúde, né? Porque limpeza nada mais é do que saúde. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, é uma forma do pessoal ver, né?
a transformação que é a qualidade de vida, a saúde que a diarista, a prestadora de serviço está indo levar. Exatamente. Né? Então, ela não é menos que ninguém. E quando a gente fala que se tem curso para isso, que tem estudo de produto, de equipamento, a gente escuta o quê? Você vai aprender a colocar um pano no rodo? Eu vou falar, opa, então essa pessoa ela não quer aprender. Não tá aberta a isso, Não tá né? aberta. Não tá preparada. Não tá preparada. Mas quando se diz em valor, ela vai querer ganhar o que você ganha. Com Mas certeza. ela não tá disposta a estudar o que você estudou. As renúncias que eu, no caso, fiz pra estar estudando, né? Perfeito. Só que a Lu tá falando assim, o que eu ouvi em casa também, por ter pessoas, né, que já trabalharam assim, a minha irmã, eu levo ela a trabalhar comigo às vezes. Claro, a gente quer um combinado entre o cliente, né? O cliente sabe que se são 8 horas de trabalho, você vai em 2, a gente faz em 4. Mas assim, o trabalho fica... Tenho muitas que me seguem, que eu tenho certeza que elas vão assistir, elas vão entender o que eu tô falando. Elas sabem, né? A forma da gente trabalhar. Aí, como a minha irmã trabalhou em casa e ela passava, lavava, limpava, cozinha, fazia de tudo. Ela quer fazer tudo nessas 4 horas. Eu falo assim, mana, calma, relaxa. O combinado foi... O combinado com a cliente foi isso. Se eu combinei de erguer, de arrastar, de fazer qualquer... Eu vou fazer. Só que, não, mas tem que fazer isso. Ela fazia até bolo, que ela trabalhava de mensalista e saía da casa e ia pra casa da outra pra fazer o trabalho, né? Agora, você imagine, de 2 horas da tarde até 10 horas da noite fazendo serviço. Fazer Meu um Deus. bolo, limpar vidro, passar roupa, lavar a louça da semana inteira que a pessoa deixou acumulada. É humanamente impossível. Aham. Ela fazia. Se você olhar assim, você diz assim, não, esse ser humaninho fazia isso, Ela se Ela esgoelava, fazia. mas fazia. se esgoelava. Então, hoje ela vai comigo, ela não entende. Ela fala assim, mas você cobrou tanto. Eu falei, e a cliente sabe que eu cobro tanto. E a minha tia também, que é diarista, né, que ela trabalha nesse modelo antigo, eu falei, vai ter um ali, um movimento, uma coisa assim, a gente vai estar reunida e tal, vamos aprender mais sobre isso. Vocês são louca? Vocês querem ficar... De onde que vocês tiraram? Vocês não vão conseguir gente para trabalhar desse jeito, cobrando o valor, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. Não é assim que funciona, tem que fazer tudo na casa da pessoa. Então, a pessoa ainda tá vivendo lá naquele Não tempo, evoluiu entendeu? nada. Não evoluiu. Se mata, fica até 10 horas da noite trabalhando, fazendo um monte de coisa. E a pessoa não dá valor. Se você não for um dia, ele já... né, fica assim, se você não Exatamente. puder ir outro dia, porque você é humano, né, você fica doente também, né, a pessoa meio que te descarta, entendeu? A importância do posicionamento é isso, eu faço isso, isso, é tanto, então se não pode, beleza, porque uma extensionista de cílios cobra tanto e você não reclama, a manicure cobra tanto e você não Exato. reclama, o médico, qualquer pessoa tem o seu valor, por que o nosso trabalho não pode ter o nosso valor? A gente entrega a nossa vida ali, o nosso sangue enquanto você tá fazendo o trabalho. E é no lugar Não é? sagrado deles, como eu falei, no lugar da intimidade deles. Verdade, você entra no íntimo da pessoa mesmo, né? Então você faz ali, presta um serviço bem... Pra que eu não vou valorizar a pessoa? Exatamente. Não tô falando valorização só de questão Salarial, financeira, né? né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas assim, de valorizar mesmo a pessoa. Cuide da sua diarista, cuide do prestador de serviço, seja quem for, o piscineiro ou qualquer outra pessoa. Educação é básico, né? Educação é básico, cuida bem da pessoa, porque é um ser humano que tá trabalhando ali, não é um robô. Exatamente. E falando de robô, né, que muita gente acha que aquele aspirador robô vai fazer milagre, né? Salvou a vida da pessoa, aquilo lá. Gente, Deus, misericórdia. Mas aproveitando falar do curso que vocês falaram, aqui a próxima pergunta eu ia falar sobre isso, né? Se vocês fizeram curso, se vocês testam as técnicas de vocês. Hoje, como vocês falaram que tem esses movimentos, até na primeira vez que a gente fez a call, vocês vieram aqui pra gente fazer a reunião, vocês falaram que tem workshops, né? Na nossa região aqui pra diaristas. Então, se tem outra diarista ou futuras diaristas que querem se aperfeiçoar, estudar, aonde que elas encontram esses cursos? Vocês poderiam indicar alguma possibilidade Sim. pra elas? Aqui em Joinville a gente tem, né, o movimento das meninas que fazem esses workshops também. E elas podem entrar em contato com a gente dá toda essa informação, lógico. E vem novidade aí da minha parte, né? Fiquei Então, sabendo. Tem um spoiler ou não? tem assim, eu tô com esse projeto lindo, maravilhoso, né? De ser uma orientadora de
diaristas valiosas, né? Porque a gente é valiosa na casa de um cliente, não falando em financeiro, em dinheiro, mas o valor que a gente tem, o carinho que a gente vai na casa do cliente ali e ter o cuidado com as coisas deles, né? Porque isso é muito importante. Então, já deixo esse spoiler aí pra vocês, que vem aí essa orientação. Coisa boa tem que ser compartilhada. Exatamente. E tu, Dani, chegou a fazer algum curso? Ou tu participa dos movimentos também, né? Sim, eu participo, eu conheci as meninas ali, foi muito assim, falo que foi muito de Deus, né, conhecer elas, porque senão eu tava ali patinando também até hoje. Tava ali patinando no seco e ainda ia estar lá, né, nesse mundo Antigo ainda. né? Atrasado, né. Mas eu participei e a gente sempre tá conversando também. Legal. Eu não fiz, assim, um curso profissional, sabe, gente, não foi isso não. Mas isso não significa que eu não sei. Com Não certeza significa que a gente sempre tá trocando ideias, você tá... Eu vejo o produto e eu testo. Deu certo? Eu levo e faço. Ah, eu vi uma escovinha lá que deu pra limpar um cantinho. Eu vou lá e compro. Então, tudo é investimento. Exato. Tudo é investimento. Você não... Hoje, com a internet, você não precisa precisamente ficar lá na frente do computador só fazendo um curso, você fica lá. Você vai vendo e você vai testando, você vai comprando. Trocando informação E dá super certo. A gente tem ali umas 3 ou 4, assim, que a gente conversa mais, né? E eu sempre tô vendo que a Lu tá postando, eu olho, esse negocinho aqui é bom, vou comprar. Ah, o que a fulana, se deu certo, por que não, né? Então, é um movimento que a gente se ajuda. A gente tá conversando, tá compartilhando ideias e sempre buscando o melhor pro cliente. Sempre buscando entregar o melhor trabalho para eles, né? Então, a gente se profissionaliza dessa forma. Sempre se atualizando, porque a internet tá aí pra isso, né? Exatamente. O YouTube serve pra isso, o Instagram Para de serve olhar pra besteira, isso. né? Exato. E assim, meninas, pra explicar um pouquinho pra quem tá acompanhando a gente, né? O formato de trabalho de vocês, como é que é? As duas têm o seu próprio equipamento e vocês levam pras diárias de vocês. Então, o cliente vai contratar a sua prestação de serviço e não precisa se preocupar com nenhum produto específico. Como é que funciona? Eu já explico tudo isso também no orçamento que eu levo. Tanto o equipamento, quanto o produto da linha profissional, quanto os panos de limpeza, que é muito importante ter na minha mala, porque... E tudo isso começou... antes mesmo até do curso, né, dos treinamentos que eu fiz, no sufoco que eu passei nas casas dos clientes, né? Você chegar lá e esperar que ele tivesse tudo. Então, cheguei já ali, não ter pano, eu falei, meu Deus, como que eu vou limpar? O que eu vou fazer agora? Só uma camiseta de time jogada no chão. Que eu faço? Você se virar com o que tinha. Então, nesses sufocos que eu fui passando... Aí eu comecei, levo um pano. Se precavendo. Levo um produto, levo uma coisinha ou outra. Daí eu comecei, falei, não. Tem coisas além disso que eu posso estar levando. Então, depois dos cursos, daí eu comecei, a minha mala é gigante. Agora eu chego, eles olham, mas tá indo viajar? Eu escutei semana passada isso. Tá indo viajar? Então, ali tem desde rodo, tem balde, tem escovinhas de vários tipos que vai me auxiliar na limpeza, né? Tem espátula, não, tem de tudo um pouquinho lá. E então essa é a diferença do nosso trabalho, né? Para várias situações que pode acontecer, você tá precavida, Isso. né? E antes de eu jogar a mesma pergunta pra Dani, aproveitar que tu trouxe pra gente um produto da tua linha, né? Sim, eu sou representante dessa marca aqui em Joinville. É uma marca que... Pega aí na sua mão pra tu mostrar. Ela é 100% orgânica, biodegradável. Então, eu que uso todo dia o produto químico, a minha saúde também vai estar sendo prejudicada, né? Não só a superfície, a casa do cliente ali, que a gente toma todo esse cuidado para não estragar, mas principalmente a minha saúde, né? Porque quando eu falo na casa do cliente que eu vou... Não, eu tenho, né? Aquele famosinho produto lá, que eu já passei muito mal, já tive alguns sérios problemas com isso. Então, hoje eu trabalho com essa marca, né, que sou representante ali, quem quiser pode já entrar em contato comigo, e eu tô me adaptando super bem,
né? Então eu tenho esse cuidado com a minha saúde, que vai ser o principal. Produtos adequados. Para que você consiga ter também uma saúde pra fazer isso, né? Porque não é só manter o lugar limpo. Até teve bastante meme que surgiu agora, né? Por exemplo, água sanitária, que daí tu olha na embalagem, tá escrito que só não sei quantas tampinhas que você pode usar. E o povo usando o vidro inteiro. Jogando, assim, né? E daí passando mal, porque óbvio, né? É um produto químico que a gente que usa de vez em quando já sente os malefícios, né? Do cheiro, do mal-estar, até mesmo de dar queimaduras, né? Irritações, assim, por causa da toxicidade que esse produto pode oferecer. Imagina vocês que trabalham diariamente com isso. É de extrema importância. Sim. E tu, Dani, tu leva também os produtos todos? Também. Tem uns lugares assim que você vai que se você não leva, você volta pra casa. Já antes de eu comprar o meu famoso cabo grande para não prejudicar a coluna, antes de ter essa consciência, sabe, de levar as coisas, eu também passei alguns perrengues. Gente, principalmente limpeza de vidro, aqueles panos assim que não dava pra limpar, sabe? Ficava mais tudo cheio de pelo. Não, ficava tudo cheio de pelo. Ai, Ao invés de você limpar, você acabava sujando. De não ter um rodo, de não ter uma vassoura, não ter um aspirador. Tem lugar que agora, assim, a maioria dos que eu vou tem aspirador. Mas se não tem, eu levo. Eu levo o meu aspirador de casa, né? Porque não tem como você chegar lá e fazer uma limpeza de um tapete, uma limpeza de um sofá, ou um canto ali, sem um aspirador. E realmente, quando não levava, o sufoco era garantido. Então, agora, assim, depois que eu tive essa... Também tenho... A minha mala, assim, ainda não tá igual a Lu, que já tem 9 anos de experiência, né, gente? Por favor, Mas né? vai chegar lá, assim, vai chegar lá. Mas a minha mala, assim, tipo, ela tem o que eu preciso. Os produtos, principalmente, que é uma dor muito grande da mulherada, é o bendito box do banheiro, aquele box... que é uma bênção, né? Então, eu tenho aquilo, já me ajuda um monte. A gente tem os de cozinha, enfim, um monte de coisa ali que auxilia, entendeu? Que daí você consegue fazer um bom trabalho e você não precisa falar, ai meu Deus do céu, só tem isso. Como é que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? Ai, Jesus. Então, eu já tenho, então eu não me preocupo. Também já explico pro cliente na primeira conversa. Agora eles já até falam, você traz tudo? Igual fulana que indicou o trabalho? Devagarinho, tá. Vocês trazem os produtos? Se traz, beleza. Se não traz, tem uns que já até não querem. Porque eles não querem mais ter essa preocupação de comprar o produto. Até porque a gente não entende tudo que, às vezes, precisa pra uma faxina. Sim. Esse de levantar mesmo, de limpar canto, enfim, igual espátula. Ou escovinhas de vários tamanhos, né? Geralmente, a gente tem uma padrão em casa e a gente se vira e faz o melhor que a gente pode em casa, mas o nosso melhor, convenhamos, que não fica impecável, né? Então, vocês já sabem o que vocês precisam dos equipamentos pra fazer. Então, nada melhor do que vocês levarem pra vocês mesmos não passar perrengue, né? Morre uma escova de dente, nasce uma escova de limpeza, né? E então, assim, aí você começa a comparar o seu atendimento de 8 horas com o que o cliente tem, é muito cansativo, sabe? Ele se torna, assim, maçante. Aí, isso aqui não acaba mais, isso aqui não acaba mais. Agora, um atendimento de 8 horas com o que você levou, ele se torna mais leve. Você faz o seu trabalho, vai chegar num resultado perfeito, mas com não tanto esforço, porque quem fez o esforço foi o produto. Ele tá lá agindo, né? Então, você se torna um pouco mais leve, o final do dia fica mais tranquilo, porque essa diarista que terminou às 8 horas tem uma outra rotina lá fora. Exatamente. Né? Tem uma outra vida lá fora. Então, as coisas daí se tornam um pouco mais leve, né, com isso. Vai se encaixando mais fácil também, né? E como é que vocês fazem o orçamento de vocês, meninas? O que vocês levam em consideração? Porque não sei se vocês passaram, talvez a Lu que tá há mais tempo deve ter passado por alguma situação de vir por indicação, né? Ai, mas a fulana me disse que você cobrava tanto. Mas a casa da fulana era totalmente diferente, as condições de trabalho eram totalmente diferentes, né? Então, já aproveitar o espaço para vocês explicarem um pouquinho como é que funciona e como que vocês... o que vocês levam em consideração para montar o orçamento. Porque cada diária é um orçamento, né? Não é um padrão para todas, né?
Eu gosto de conversar bastante com a cliente, entender, né, o tamanho da casa dela, o que mais ela tá precisando ali, que tá incomodando ela. A questão, tem cliente que fala, não, os vidros é o meu terror, eu quero que você venha. Quanto tempo que tá sem uma limpeza profissional, né? Ah, mas é pequeno o meu apartamento, é o que mais a gente escuta. É pequeno, mas... E os móveis? A quantidade de coisa que tem lá dentro, a organização que tem lá dentro, são diferentes, né? Então, ter essa troca de explicar o tamanho, o tempo que tá sem uma limpeza profissional, o que mais está incomodando ela, saber qual que é a região, porque de repente, se eu não posso atender, eu tenho uma amiga que é da região que pode atender ela, que vai trabalhar no mesmo padrão que eu. Então, eu gosto de ter bastante. Não só porque a mensagem que eu recebo lá, qual é o valor da sua diária? É assim. Você pode vir amanhã? Você pode vir amanhã e qual é o valor da sua diária? É a frase principal. Então, mas eu gostaria de entender, sabe? Daí você vai conversando, aí a pessoa começa a ver com outros olhos a hora que você dá o valor final. Exato. Nossa, mas o valor dela... Ai, mas eu vou pagar, porque olha o que ela me oferece. Começa a fazer sentido, né? Olha o que ela me oferece, olha o que ela se preocupa com a minha casa. Já começa desde ali do orçamento, né? Básico, né? E eu já escutei de alguém que ia contratar uma vez um trabalho de uma diária, e a diarista começou a fazer perguntas chaves pra ela entender quanto tempo que ela ia levar, enfim, de produto, o que ela ia precisar e tudo mais. E a pessoa, assim, fica super irritada. De tipo assim, meu, que saco. Ai, meu Deus do céu, é só uma diária. Pra que vai ficar me perguntando? Só vem e faça. É só uma faxina. Por que não faz só ela sozinha, então, né, abençoada? Tem alguns casos que a gente pede um vídeo. Você Legal. pode mostrar um vídeo de como tá, né? Uma foto. Às vezes, mas por vídeo e foto, você não consegue saber o grau da sujidade que tá. Mas eu posso fazer uma visita técnica. Legal. É legal também, porque daí você tem esse contato com a pessoa. Quem que é que eu vou trazer pra dentro da minha casa? Né? Então, é bacana. Já passa uma intimidade a mais. Sim, E também uma confiança, né? Uma confiança. Legal. E você, Dani? Normalmente eu peço ou vídeo ou foto. Mas, Uhum. gente, pra mim, assim, ó, eu já entrei em várias furadas com vídeo, com foto. Engana, né? Engana muito. Então, eu procuro também fazer isso. Se eu tenho tempo, eu vou e Dá faço uma a passadinha visita. só pra ver. Se eu não tenho tempo, eu já falo pra pessoa, ó, eu faço isso, trabalho dessa forma, mas chegando aí, eu vou ver. Aí eu consigo te falar quanto tempo eu vou demorar. O que eu levo em consideração é a quantidade de banheiros na casa da pessoa, porque o banheiro ele demora muito tempo. Eu já cheguei a levar 3 horas dentro de banheiro, 4 horas, uma furada que eu me meti lá, eu fiquei 4 horas dentro de um banheiro. Então, são serviços assim que a pessoa pensa assim, jogou uma aguinha, deu uma limpadinha e tá tudo certo. E não é. Aí, quando você vê o trabalho profissional bem feito, aí você olha o antes e o depois. Sim. O que a gente costuma fazer também, a maioria das vezes eu tiro o antes e o depois pra pessoa ter Perfeita. a noção, né? Porque ela não tem noção. Uma limpeza de vidro, são coisas que demoram bastante. Eu também faço igual a Lu, também levo em consideração isso. Tem casas que você vai, um apartamento pequeno, que você demora muito mais do que um apartamento grande, pela quantidade de coisa que tem. Tirar o pó de tudo aquilo ali, um monte de coisa pra fazer. Sim, os detalhes. 550 tipos de decoração, entendeu? E aí, quando o apartamento ou a casa é básica, eu vou em casas assim, muito básicas, assim, gente, é uma maravilha. Você chega assim, você pensa assim, vou fazer isso, você já desenha na tua cabeça e já vai fazendo. Só que quando tem muito detalhe, não tem como. Não sabe nem por onde começar. Você tem que ir devagarzinho, tem que ir com o pincelzinho, tirando lá dos santinhos, o pozinho lá, e não sei o que, e não sei o que lá. Coisa que a própria pessoa não faz em casa. Não. Exato. Dificilmente. Aí você chega e você tem que fazer, né? Eu levo em consideração isso. Vídeo e foto, eles enganam muito. Se eu puder ir, eu vou. Se eu não conseguir, eu falo, ó, no dia eu chego um pouquinho antes. E aí a pessoa me mostra a casa, eu já vou falando, ó, aqui vai demorar, ali vai demorar, aqui vai Até ser pra ajustar, às vezes, os valores. aqui vai ser de boa, entendeu? Procuro fazer dessa forma, né? Pra mim, funciona e a pessoa entende. Se ela não entende, eu acabo tudo aquela bem. diária e, né? Então, eu escolho as pessoas que eu quero atender. Perfeito. E assim como elas me escolhem, eu também escolho elas e tá tudo É certo. uma prestadora de serviço.
é um favor que as pessoas estão fazendo pra você. Exato. Teve uma situação bem legal agora, a Dani falando, eu lembrei. Eu fui fazer uma visita técnica. Aí era um sobrado, assim, uma coisa bem fofa, sabe? E ela queria 4 horas. Eu tentei, de todas as maneiras, explicar que eu ia precisar de mais, mas era o que ela quer. Eu falei, então tá bom, eu venho. Só que eu não entrei no banheiro, porque ele tava ocupado. Ai, gente. As 4 horas foi no banheiro. Foi no banheiro. Era Que muito... tristeza. Era pequenininho, assim, era um banheirinho bem simples, mas que faltou o olhar no dia da visita, gente. Eu fiquei as 4 horas quase naquele banheiro. E assim, eu não tinha na época tanta coisa que eu levava que poderia me salvar. Era, bem dizer, o produto que ela tinha em casa, sabe? Que o de mercado já não ia dar um resultado bom, porque o de mercado é mais uma manutenção. Sim. E ali, gente, eu quase que eu sentei e chorei. E não deu mais pra mim voltar, sabe? Porque eu ia voltar e ia estar na mesma situação. Sim, sim. E daí a cliente acaba que depois que você passa um orçamento, ou que você erra num... Às vezes pro cliente, ele aceitar um novo orçamento, ele acaba ficando um pouco mais resistente, né? Principalmente se ele não consegue ter essa percepção de valor do pincel que você usa pra limpar o santinho. Nunca em casa que você vai ter essa paciência de fazer, gente. Vamos ser bem realista, né? Cara, você que tá assistindo a gente, se você usa um pincel na tua própria casa pra fazer uma faxina, você é um psicopata. Tu não tem mais nada pra... Tá de parabéns. Cara, você não consegue. Tem outras coisas da rotina pra gente fazer, né? É o trabalho de vocês. Então, é algo que vocês prestam o trabalho, o serviço. E vocês têm esse tempo já programado pra incluir isso, né? Cara, a gente, por exemplo, a gente tá aqui, eu fico o dia inteiro aqui, chego em casa, cara, eu não vou fazer. Não adianta, vou ser realista, eu não faço. Jamais, imagina, quem dirá com pincel. Mal passa pano uma vez por semana ainda nos... Desmontar um ralo de pia. Esquece, nem sei fazer isso. Um ralo de banheiro, né? A gente tem todo esse cuidado, né? Pra fazer a limpeza bruta mesmo, né? O do banheiro. Na minha cabeça, eu nunca imaginou. E nunca passou pela minha cabeça que eu ia limpar o ralo do banheiro. E agora é a coisa mais satisfatória de fazer. Também teve agora, recentemente, um caso desse do banheiro. E eu tirei foto do antes e o depois do ralo. Eu nem sabia que precisava dessa limpeza. Ela tava chamando uma desentupidora. Isso. Quando eu mostrei as fotos pra ela do que eu fiz, aí ela falou assim, você não acredita que eu tava conversando pelo WhatsApp. Economizou uma nota. Aí eu ia chamar o pessoal, eu tava acionando o seguro do prédio, tudo envolvendo, porque achei que era alguma coisa na tubulação. Eu falei, Era não. só um ralo. Era só um ralo. Caótico. Aí eu falei, não, já resolvi seu problema. Já mostrou mais valor ainda no que Sim, você então oferece. essa cliente em si, ela viu já com outros olhos. Ela falou assim, Lu, eu tô encantada do que você fez, porque é uma limpeza que ninguém mandou eu fazer. É isso que eu ia falar. O banheiro, por exemplo, é a limpeza do banheiro. Tem coisas que o cliente nem sabe que vocês vão limpar. Não. Mas que depois de pronto é tipo... Gente, É essa cara mesmo. Então, é assim, eu tenho esse olhar, sabe? De ver e chegar na casa do cliente e não esperar que ele me mande o que vai ser feito. Eu olho e falo, não, ali precisa ser limpo. Eu já fui lá, já fiz, já voltei. Sabe? Então, eu sou dessas, assim, eu sou meio agitada, olha. E esse do ralo foi incrível, sabe? A satisfação que ela teve e ela reconhecer. E ela falou assim, eu posso indicar você no condomínio? Você tem dia? Eu falei, eu tenho 2 vagas, me indica. Naquele dia eu fiz 6 orçamentos. Que legal. O telefone não parava. A sua indicação foi incrível. Eu quero você. Eu não sei o que ela falou, eu não consegui saber. Mas, então, saber que eu proporcionei isso pra ela, sabe? Eu fico encantada também, assim. Eu sou uma pessoa que eu me encanto com o que eu faço. E uma das mensagens que eu recebo no meu Instagram é... Lu, como eu vejo o amor que você faz. Sabe, eu recebo bastante isso. E pra ver que não é uma profissão menor que as outras, sabe? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque eu já falei, já falamos alguns momentos que, cara, vocês entram no espaço onde é a maior intimidade que a gente tem. É a nossa própria casa.
É onde a gente é a gente mesmo quando não tem ninguém olhando. É a gente com a gente mesmo. Uhum. Então, você abrir as portas da tua casa para uma prestadora de serviço entrar, você tem que ter confiança naquele ser humano que tá ali. Você tem que ter respeito, educação, porque, cara, ela está no seu santuário, praticamente, né? E, cara, vai deixar tudo em ordem, coisa que você não tem hoje tempo pra fazer. Às vezes não tem vontade, não tem ânimo pra fazer, não tem produto. Uhum. Porque você, Lu, falou um ponto crucial, que vocês não usam produtos de mercado. Vocês usam produtos profissionais, né? Que não são de marcas famosas, né? Uhum. E às vezes a gente vai lá no mercado, compra um lá da marca X, já acha que é a diarista Power, né? E o produto não faz 1/3 do que os produtos que vocês têm conhecimento fazem. Uma coisa que a Lu falou ali de você fazer a manutenção da casa, é muito importante que o cliente entenda isso, que quem tá assistindo, eu gostaria que Verdade. vocês colocassem na cabeça de vocês, a cada 15 dias, uma vez por mês, não vai dar, não vou conseguir colocar a casa de vocês em ordem. Então, aquela pessoa que gosta da limpeza, aquela pessoa que tem a consciência, ela te contrata semanalmente, e é onde você consegue ir fazendo mais coisas. Então, essa semana eu fiz isso, na outra semana eu faço aquilo. Uhum. E a gente vai montando um cronograma de limpeza. Perfeito. A Lu já trabalha com os cronogramas dela, né? Mas assim, eu numa primeira vez, uma segunda, uma terceira, até chegar na casa, você tem que conhecer a casa. Sim. Porque dependendo do tamanho da casa, você não vai conseguir ali ver tudo num dia só. Não Então, vê. toda semana você vai fazendo aos poucos. Esses dias eu também fiz um trabalho que desde o primeiro dia que eu cheguei, naquela diária, e se ela estiver vendo, ela vai saber. Tinha um negocinho lá que tava me incomodando. Só que aí tinha tanta coisa pra fazer que não dava tempo de chegar naquilo. Aí numa das últimas agora eu consegui fazer. E aí eu tiro foto e eu posto, ela sabe, né? E aí ela foi lá e curtiu, ela falou assim, sério que você fez isso? Era uma coisa básica, sabe? Mas tava... Detalhes. Né? Pra ela nem tava incomodando tanto, mas eu tava me incomodando. Eu falei, gente, eu não consegui chegar nesse ponto aqui ainda. E o dia que deu um tempo, eu consegui chegar lá e pra mim foi satisfatório, sabe? E também, elas também não sabem que a gente, tem algumas que não sabem que se ergue cama, que você vira sofá. Sim. E eu procuro postar. E quando a pessoa vem me procurar, eu já falo, me siga lá no Instagram, veja que daí você vai acompanhar a limpeza. E teve uma que disse, Dani, quero o teu Instagram, e o dia que você for lá em casa, posta tudo, porque eu quero já, daqui do trabalho, eu já quero sentir a satisfação já. Quero os E quando ela bastidores. chegou, ela abriu a porta, ela me mandou mensagem, ela falou, meu Deus do céu, como que eu fiquei tanto tempo sem uma diarista, sem alguém pra me ajudar? Também é mãe, também cuida de 2 filhas sozinha e tal. E ela é satisfatória, sabe? Você chegar, tá tudo bagunçado. Eu confesso que algumas diaristas pedem, ai, cliente, deixa a casa preparada e tal. Não deixa uma zona, né? Mas deixa assim meio mais ou menos, que eu gosto de estar bagunçado e eu gosto de entregar o negócio bonitinho. Mostrar o antes e depois O antes mesmo, e depois. Pra eles, pro cliente, enche os olhos deles. Imagina, ver Faz essa total transformação. diferença. Mostra o valor que o trabalho de vocês tem, né? Meninas, e como é que é? O que vocês acreditam que precisa mudar ainda na nossa sociedade ou na forma como as pessoas veem o trabalho da diária, assim? O que vocês sentem que já começou esse movimento, mas que poderia ser um pouquinho mais rápido para mudar o trabalho da diária, tanto da valorização, quanto de tempo, quanto entender essa parte dos orçamentos, assim? No caso, o cliente. Isso, entender. o que você... Isso, a sociedade como um todo. Quem vai contratar o trabalho de vocês? Faça antes. Trabalho Essa é a chave. inteirinho. Faça antes. Vai, pega lá a sua mãe, Mas sua como tia. você faz? Exato. Pega sua mãe, sua tia, sua avó. Se quiser fazer sozinha, faz antes. Primeiro vai lá, deixa a sua casa do jeito que tá. Tive uma situação recente também, né, gente? É legal contar essas situações porque você fica sabendo como que é. Entende? Você chega na casa da pessoa e tá aquilo que você já falou que não vai dar de fazer. Sim. Principalmente limpeza de armário, limpeza de geladeira. Gente, um monte de coisa. As pessoas não têm noção que quando você vai limpar o armário, você tira tudo de dentro do armário e você lava todas as coisas e devolve limpo. Então, isso demora. Você vai limpar uma geladeira que tá com uma comida ali há meses. Ai, Deus, que Ali situação. dentro, incrustado. Então, demora. Não consigo nem imaginar, Dani, Da na minha verdade. parte, eu falo para as pessoas isso. Quando, né, se quiser questionar o valor e tal, vocês podem até pensar, ai, nossa, falando desse jeito. Mas essa é a realidade. Você só vai dar valor quando você falou que você chega ali nos primeiros 10 minutos, você tá se sentindo Claro. power, top, eu vou dar conta. Quando deu meia hora, você já não aguenta mais. Não. Então, a gente termina aquela ali e normalmente você vai para outra casa.
Então, para você ter uma visão boa disso, faz primeiro. Mas faz com tudo que a gente faz. Aí você vai ver, não, realmente vale a pena pagar. Da minha parte, é isso, faz primeiro. Eu vejo assim, você entender a outra pessoa, ter mais empatia, sabe? E não pôr preço nas coisas do prestador de serviço. Isso é muito importante. Então, entender o que ela vai te oferecer e depois ver a questão de valor, né? Tudo bem, no seu orçamento não coube, mas essa empatia, essa troca, sabe? Eu acho muito importante de entender o que a prestadora de serviço vai fazer, entender o que ela vai trazer nas suas coisas, e começar a pensar no bem-estar que ela vai te devolver. Olha, eu vou pagar a Luciana pra vir em casa, mas eu vou ter qualidade de vida, eu vou poder sentar com meu filho e vou brincar. O sábado, que eu ia estar de folga... Vai ser minha folga de verdade. Vai ser minha folga de verdade, né? Eu iria ficar em casa fazendo a faxina de cedo até de noite, ali me descabelando. Irritada, ia brigar com todo mundo. Quando vê seu final de semana já foi, você não resolveu nada. Não. Então, assim, ver tudo isso que a pessoa vai te proporcionar. Essa qualidade de vida, esse bem-estar, a sua casa vai estar... Então, quando a casa da gente tá organizada e limpa, a vida da gente também vai se organizando. Exatamente. Não é? A minha também é assim, né? E então eu vejo tudo por esse lado. A pessoa entender o que ela precisa, entender o que a profissional vai te oferecer e não julgar tanto, né? Não julgar tanto. Fica a dica, né? É. E como é que é hoje pra vocês se ver aí sentadinha nessas poltronas, participando de um podcast, podendo dar voz à profissão de vocês, podendo dar voz a esse movimento que vocês estão sentindo nesse coraçãozinho? Ai, o meu tá transbordando, assim, de alegria em poder falar da minha profissão, em poder as pessoas me verem. Ai, não é o que sobrou pra ela. Sim. Sabe? Então, que as pessoas entendam essa nova forma de trabalhar, que as pessoas entendam que as coisas estão mudando, porque as coisas só vai melhorar quando o pessoal começar a entender, né? Então, que eu posso estar aqui. É uma situação bem chata, mas que passou. Como assim você tira férias em dezembro? Eu tiro férias em dezembro com a minha família. Porque no meio desse ano todo foram feitas várias renúncias. Eu fui lá, que eu trabalhei, que eu fui de sábado, que eu fui de domingo, né? Alguns clientes precisaram de mim, eu fui lá. Então eu renunciei, né? Renunciei estar com a minha família, renunciei estar na minha casa, cuidar da minha casa para ir cuidar da casa de outra pessoa. E no final do ano, sim, eu tirei uns diazinhos de férias para estar com eles. Às vezes eles entendem, às vezes eles não entendem. Mas aí é onde eu explico, ó. Aquele dia, hoje a gente tá aqui. Então, estar aqui falando disso, pra mim, é encantador. Pra ti, Dani? Pra mim, é a realização de um sonho, né? Nunca até então, até conhecer o Pato da Leste, sempre vi podcast na TV, no YouTube, o pessoal assim, nunca... Aí, quando eu vi, assim, eu falei, eu posso estar lá, eu posso falar da minha profissão. Não sei quanto tempo vou permanecer, se ainda vou permanecer nessa profissão, porque a vida da gente, né? Muda, é feita de ciclos, né? Os ciclos se encerram, mas assim, tá aqui hoje, dividir esse momento com a Lu, eu falei pra ela, né? Falei, amiga, tem um negócio pra você e tal. Ela, como assim? Não sei o quê. Bora. Aí, no começo, ela ficou assim, mas será? Eu falei, é você. Porque como ela já tem 9 anos de profissão, ela tem muito mais experiência do que eu. E eu gosto disso. Eu gosto da câmera, eu gosto de falar, eu posto as minhas coisas. Meu Instagram é meio que uma salada de fruta ali, pessoal, mas vocês vão entender que é sobre profissão, é sobre a maternidade, é sobre a vida corrida mesmo. Então, eu falei pra Lu, Lu, você é melhor do que ninguém, porque você brilha os olhos de falar. Então, eu brilhando, vou passar o brilho pro meu. Então, pra mim, tá aqui hoje é a realização de um sonho mesmo. Pessoal... Primeiro porque acredito que se não fosse Deus eu já nem estaria aqui, né? Então eu creio que foi Deus que me trouxe aqui e essa profissão também. Tento levar o máximo, assim, fazer como Jesus faria.
fazer como Deus faria no meu lugar, entendeu? Eu entrego uma coisa assim, que fala assim, eu queria isso pra mim. Então, Deus faria isso, eu também vou fazer. É a realização de um sonho. A Toda Leste veio numa hora, assim, essencial. Era pra você estar participando, com certeza, né? Era. E é bem legal vocês darem esse espaço pra gente. Ah, não, eu só vou receber aqui pessoas de tal profissão. Não, é de várias profissões, conexões com pessoas, né? E uma coisa que me encanta muito é saber da história da pessoa. Exato. Porque a gente só vai respeitar a pessoa e entender sabendo da história. Exato. E histórias reais de pessoas reais, Histórias né? reais de pessoas Não aquelas reais. histórias de sucesso que às vezes a gente almeja vendo lá num podcast famoso já, de pessoas que já deram muito certo, ou enfim, famosos e tudo mais. Pessoas que, como eu falei no início, são filhas, são mães, são empreendedoras, têm os seus perrengues, têm os seus acertos, né? Vocês falando assim, agora me veio uma coisa na cabeça, assim, rápido pra compartilhar. Faz um tempinho atrás já me veio assim, né? Porque normalmente você vê o podcast, é a pessoa que deu super certo, é a pessoa que parece que tu não passou por nada, já ganhou a vida. E eu pensei nisso um dia, né? Pensei, cara, poderia ter um podcast, assim, de pessoa de verdade, né? Você vê, assim, não, a diarista ou a manicure, porque todo mundo passa perrengue, né, gente? Ver uma pessoa de verdade ali, ela contar, né, os perrengues, a vulnerabilidade, contar como que foi, como que começou, porque uma história pronta, uma pessoa assim, tipo, que já voou, já decolou, nada contra ela, entendeu? Mas assim, quando você começa degrau por degrau, contando, falando como que aquilo vai inspirando mais pessoas. Qualquer coisa que você faça, que você poste, vai ter alguém que vai falar contra, né? Exato. Mas assim, como eu corro também de vez em quando, só de brincadeira, tá? Não tem nada profissional. Ainda. Como eu corro, eu já vejo várias pessoas que eu sabia que não caminhava, já tá caminhando. Já vejo várias pessoas que não corriam quilômetros, já tá correndo. Embora elas corram por causa da garrafa de café, mas elas correm um pouquinho, né? Sim, inclusive tem um vídeo desse, né? Inclusive lá no tem lá um videozinho desse, assim. Mas então você inspira pessoas. Por que que hoje eu tô aqui como diarista profissional e por que que amanhã não pode ser outra pessoa ou qualquer outro prestador de serviço? Já que vocês deram voz, vocês dão voz a essas pessoas, assim, que estão mais no anonimato, para que elas não vêm, né, mostrar o seu trabalho? Seja qual for o trabalho, né? Empreender. Empreender já tem coisa pra caramba, né? Quer falar alguma coisa, Lu? Porque assim, é fácil você apoiar quando a pessoa já deu certo na vida, né? Exatamente. Acreditar que vai dar certo o que ela planeja, ai, que loucura, o que ela vai se enfiar, né? Então, você apoiar quem já deu, é fácil. Tá ali do lado da pessoa que já tá à frente, eu acho muito fácil, né? Mas, então, saber da história, do que passou, é outro sentido. E perceber também, eu acho que se eu pudesse resumir e complementar essa fala de vocês, seria que, cara, as 24 horas não é a mesma pra todo mundo, Não. né? Ninguém tá no mesmo barco que ninguém. Porque cada um tá no seu barquinho individual, cada um com seus perrengues, cada um com as suas oportunidades. Teve gente que teve oportunidades muito melhores, ou teve condições muito melhores. Vocês duas tiveram oportunidades diferentes. E hoje estão no mesmo nicho, os caminhos se cruzaram, e não tem como a gente ter uma história pronta, né? Falar que a história de sucesso é isso. Porque o que é história de sucesso, no final de contas, né? A gente é o ser humano, como todo mundo. Temos as nossas vidas, as nossas frustrações. A nossa vida é uma montanha russa, né? Um dia a gente tá muito bem, no outro a gente já não tá tanto, no outro a gente tá uau de novo. E poder mostrar histórias reais, de pessoas reais mesmo, que não tenham medo de mostrar vulnerabilidade, que não tenham medo de mostrar força, a valorização que estão buscando. Cara, esse é a meta e o propósito total. Então, sim, se você é um prestador de serviço, é empreendedor, é uma mulher, porque o nosso foco é entrevistar mais mulheres, é dar voz a mais mulheres mesmo, porque eu acho que muitos homens já estão com o microfone na mão, já é mais fácil para os homens estarem bem posicionados em muitas situações. Então, meu movimento é para que mais mulheres se coloquem no seu lugar de protagonista de fato, e não na frente do homem, mas onde cada uma deve assumir o seu papel de fato, né? Sem medo.
sem vergonha e sem, assim, medo do julgamento do próximo, porque ninguém tem nada a ver com a nossa vida, né? Viva pagar meus boletos. Ninguém paga, infelizmente ninguém paga, no final de contas, né? E pra gente encerrar, meninas... Mas já, passa rápido, né? O Fê já fez vários sinais, sendo ignorados todos. Com sucesso. Com sucesso. Que mensagem que vocês deixariam para outras diaristas que estão iniciando ou que já estão há um tempo e ainda estão batendo a cabeça, assim? O que eu falo não tenha vergonha de ser uma diarista, de falar para as pessoas que é uma diarista. Eu sei que a questão do Instagram, muitas ainda não conseguem mostrar, mas com o tempo as coisas vai se acontecendo ali e tal, e vai só caminhando, mas então não tenha vergonha, mas tenha a mente aberta de querer aprender, de ver que as opções que a gente tem agora, de curso, de trocar experiência, que vai fazer a sua mão de obra melhorar. Né? Então, tenha a mente aberta quanto a isso. E não é vergonha, gente. É um trabalho digno como qualquer outro que é essencial na nossa vida. Então, essa é a minha fala, né, para elas que queiram não desistir, porque tem momentos que dá vontade de desistir, né? Então, quando a gente se pede tanto o respeito das pessoas que vai nos contratar, mas a diarista também impor o respeito. Total. Ela ter o respeito que também ela tá entrando dentro da casa da pessoa, que é a intimidade dela, né? Então, às vezes, a cliente impõe algumas coisas e tem diaristas que acham um absurdo, mas entenda que também é a casa dela. Então, ter esse respeito dos dois lados, ter a comunicação dos dois lados, né? Eu gosto muito de falar sobre a comunicação. Falar o que você não entende, falar o que você não faz, não é vergonhoso, né? Às vezes tem cliente que vem nos perguntar, você limpa o sofá, você limpa aquele lustre, né? Que hoje tem aqueles lustres. Seja responsável em falar, não, eu não faço. Do que querer fazer e a coisa não dá legal. Verbalizar. Isso, né? Então, é muito importante isso. E falar que tem outros profissionais que são responsáveis por aquela limpeza. Não querer dar conta de tudo. Eu acho isso muito importante. Necessário. E você, Dani? Para quem está começando agora, para quem tem amor pela profissão, a palavra é amor. Porque se você fazer por fazer, pelo dinheiro, fazer porque sobrou, tu não vai conseguir, tu não vai dar conta. Então, conheço muitas diaristas muito novinhas, já tem outras, né, que já estão lá mais na frente, mas optaram por essa profissão. Se você colocar amor no que você está fazendo, vai dar certo. Estudar também, com certeza, conhecer, entra aí nos movimentos. Agora, todo mundo já conhece, quem está conhecendo a gente aí agora, chama aí. Nós estamos aí para ajudá-lo com o seu projeto ali né? Quem sabe a gente tá aí para ajudar as pessoas. Exato. Você tá aqui para divulgar e coloca amor no que você tá fazendo. Se você colocou amor, vai dar certo. Nem que seja só com detergente e com paninho, você vai começar e depois você vai conhecendo mais. Porque é assim que começa. Perfeito. Uma diarista nasce dali. É do detergente, daquele produtinho que todo mundo sabe. E aí depois você vai conhecendo, né? Conhece as pessoas certas, que na hora certa as coisas vão dar certo. Exatamente. E para quem contrata, último recado. Para quem ainda já é cliente de vocês ou para quem ainda quer contratar vocês, qual o recado que vocês achariam importante para gerar uma conscientização nos futuros clientes? A sujeira que a gente tira de anos, a gente não vai conseguir tirar num dia só, sabe? Então, que a pessoa tenha essa consciência. Se aquela casa é grande, foi uma opção dela. Aquela sujeira lá tá tanto tempo, foi uma opção dela. Então, não jogar toda essa responsabilidade em cima de nós, que somos a diarista. Que a gente vai dar conta num dia só. Que a casa é enorme, a gente tem que dar conta, sabe? Então, ter essa conscientização. A casa dela é a responsabilidade dela. A gente tá lá para auxiliar. E a limpeza demanda tempo. Tudo é uma questão de tempo, de conversa, de manutenção.
eu não posso me responsabilizar 100% pela casa dela. Eu vou me responsabilizar pela limpeza de acordo com o que Você foi contratada pra eu fui fazer. contratada. É importante que você falou da manutenção, vocês duas falaram em momentos diferentes sobre manutenção, e a manutenção não é só um dia antes da diária acontecer, é manter para que não fique acumulado, né? Para que Uhum. vocês tenham um tempo de fazer mais coisas ou entregar com mais excelência ainda o que vocês já fazem. Então, eu aposto que deve ter clientes que vocês são a únicas a limparem. Sim. Você chega toda semana e você sabe que, cara, não foi limpado nos últimos 7 dias atrás. O lixo não foi A gente retirado. sabe exatamente. Sabe? Todo lugar que você absurdo. passa, você sabe. Aqui, nem a vassoura passou por perto. E é assim. E da minha parte, o que eu mesmo falo é o que a Lu falou. É a pessoa ter a consciência mesmo. Ter a consciência de que se a casa é grande, é responsabilidade sua. Se ela tá naquele estado, porque a responsabilidade sua, não jogue para nossas costas aquilo que não é a nossa culpa. Se você foi contratado para fazer aquele serviço, você vai fazer aquele serviço. Se você quer mais, contrate mais diárias, contrate mais pessoas. Tenho clientes que preferem que vá de 2, tem clientes que preferem, tipo, o dia inteiro 2 pessoas, então, totalmente conscientes. É porque a Uhum. pessoa gosta de limpeza. Então, se você gosta de limpeza, já faz isso. Contrata o horário certo, já vê o que ela vai fazer, o que não vai fazer, o que vai dar certo, mas tenha consciência que se a tua casa tá daquele jeito, é porque você deixou e não vai ser em 8 horas que o seu problema vai ser resolvido. Não é milagre que aconteça em 8 Não, horas, o milagre né? foi só Jesus que fez e por enquanto Somos nós não meros mortais ainda, estamos... né? Exatamente. E eu não podia deixar de falar, né? Porque as duas ali tá só no chimarrão. Gente, eu não tomo chimarrão, mas eles não esqueceram de mim. Aqui. Já faz o teu merchanzinho com a Meu tua café não podia faltar, né? Claro. cafezinho, a cafezeira. Quem acompanha ali a Lu no Instagram sabe o quanto ela gosta e tá, ó, tentando um patrocínio aí, quem Ai, sabe, quem né? sabe, me notem, hein, gente, porque Mandar pra Lu, Precisa- manda pra gente aqui também, que a gente também gosta de um cafezinho. Se tiver alguma empresa de erva de chimarrão, eu super tô aceitando, agradecendo também. Comenta aí, entra em contato com a gente lá no Insta ou aqui mesmo no YouTube, comenta aí embaixo que a gente dá um jeito de encontrar vocês também. a gente acha. É, a gente acha, a gente tá À aberto pra espera do isso. patrocínio. E assim, meninas, agora sim, pra gente encerrar, pra vocês falarem um pouquinho de cada uma, assim, aonde que o pessoal encontra vocês, o que que eles podem esperar de cada uma, né, contratando o trabalho, porque elas estão as duas aqui juntas hoje, mas cada uma trabalha de forma individual, e quando trabalha em dupla, cada uma tem a sua dupla que vai junto, né? Sim. Quem quiser, né, tá me achando ali, tem no Instagram, é o principal, né, que é a Luciana Faber. Tem na minha bio, tem meu WhatsApp, que Legal. também entra em contato comigo. Às vezes tem no TikTok ali, né, uns vídeos engraçados, a gente acaba postando. E a gente tá junto, eu com a Dani aqui hoje, agradeço demais ela ter me convidado nessa também. Fiquei muito, assim, surpresa, não esperava mesmo, ela sabe disso, de estar aqui. Me julgou no começo. Ah, eu Tudo bem. sabia que ia ter elevação de roupa Ai, suja, gente, vai, agora vai. já faz. Não, mas ela sabe, eu fui bem honesta com ela, porque sabendo da história é outra coisa, né? Então ela sabe tudo que passou no meu coração, porque sabendo da história, sabendo da vida que ela levou, às vezes a gente carrega, né, uma imagem assim, séria, pesada, mas Esconde atrás de um personagem, né? isso, Sim. se esconde, porque ali teve um coração que foi ferido, né? Uma casca. É uma casca, é uma defesa dela, né? Por tudo da história. Então a gente já se resolve. A gente já não se resolveu? Ah, tá. Então tá bom. Tocou na ferida de Ai. novo, né? Deus. E então, assim, a Dani, eu fiz um trabalho que eu precisava de um socorro, ela veio me socorrer, ela teve um cliente também, Lu, você tem o dia disponível, você vai me socorrer? Então é isso, sabe? Não é que você vai contratar a Daniela e a Luciana, né? Eu tenho os meus clientes, ela tem o delas, mas quando é uma limpeza esporádica, a gente pode conciliar e vai as duas junto, como já fui com outras meninas, como a Dani também já foi com outras meninas, a gente dá esse apoio também. Fala assim, quando você precisar, você grita. Então sempre tem uma ali que tá te socorrendo. Legal. E você, Dani, como é que o povo te encontra e o que pode esperar aí da Dani?
Eu sou Daniele Sâmia, lá no Instagram. Vocês me acham lá. Também tem um link lá na bio que vai direto pro meu WhatsApp. Me acompanhem lá também, que eu sempre tô postando alguma coisa, seja Bastidores, engraçado, dia a dia. mas é da limpeza, é do esporte, alguma coisa assim que eu gosto. E quem me contrata pode esperar comprometimento. Se você quer, eu vou entregar. Se o combinado, já foi falado, não sai caro. Então, se eu combinei, eu vou te entregar um bom trabalho. Quem quiser conhecer o meu trabalho, me siga, me chame. Gente, a conversa é tudo. Primeiro é a comunicação, e aí você vai saber, você conhece, você passa a ter confiança, você passa a ter mais intimidade com a pessoa, e você confia para colocar na sua casa. Então, primeiro converse, né? Porque a gente julga primeiro pela aparência e não é a aparência, tá, gente? Primeiro você conversar com a pessoa, os primeiros 5 minutos ali você já vai saber se ela é de confiança ou não, você coloca na sua casa, e a casa é um lugar íntimo, né? A gente já falou, Exato. então você precisa ter alguém que você realmente entregue a chave e diga, não, essa profissional vai cuidar mesmo da minha casa, vai dar conta do recado bonitinho, tudo combinadinho. É isso aí, me sigam lá. Eu sou Daniele Sâmia. E antes da gente encerrar agora, é uma obrigação que eu tenho com quem tá assistindo a gente. Que lavação de roupa suja é essa? O que aconteceu desse julgamento aí, Dani? Ai, meu Deus. Agora hable. Bom, quem tem que falar é ela, né? Aquela... É ela que Não, me julgou. a gente Começa tava... então, Lu, vai. A gente estava, né, no movimento das diaristas. Vocês e não tal. se conheciam ainda. Não, nunca vi essa pessoa na minha frente. Ela chega com esses 2 metros, né? Sim. Já com aquele Esse ar mulherão. de superior e eu, assim, de quase 1,60 m. Não, 63. Aí, bem baixinha, né? Eu nunca tinha visto ela. Intimidou com Me ela. intimidei. E eu já achei que ela tava há muitos anos na limpeza, já chegando Sim. assim, né? Meia babaquinha. Meu Deus do céu, daí teve algum comentário lá nas nossas palestras, não sei se ela fez, aí eu tipo assim, olha, chegou agora e quer dar o palpite nas palestras, sabe? Tipo assim, né? E daí eu julguei, falei, ai, não gostei muito da cara dela. Não gostei. Achei ela muito querendo se achar superior. Eu falei, não. Aí, agora ela quer fazer eu O Fê tomar café morrendo dele. sem açúcar. Ela tá me julgando por causa do meu café. Mas aí, com o tempo, daí eu fui conhecendo a história dela. Ela fez uma postagem. Ah, daí tu começou, mesmo não gostando, você começou a seguir ela. Comecei, porque daí, quando tá no Hater, movimento, né? A gente gosta gente- daí de... eu acho que eu fui querer curiar a vida dela. stalkear total. Isso, essa palavra aí. Então, daí eu fui querer saber quem era ela. Mas como que era o nome? Porque eu não sabia nem o nome. Quero saber que nível que tá esse ser humano. Meu, já tá lá nos top das diaristas, né? E a Pob tava só sendo ela mesma. Tô Zero morrendo. julgamento. Então, foi assim, né? Daí eu fui seguir ela, daí ela foi postando Como o que trabalho. pode, né? E ela postou sobre a família. Daí ela postou sobre a filha e eram trechos que ela contava sobre a vida dela. E eu fui lendo, fui vendo, falei, eu julguei ela. E nisso a gente começou a trocar Informação. conversas ali no direct. E ela foi na minha casa. E aí foi onde eu contei pra ela. Eu falei, olha, você chegou lá com essa banca toda, eu te julguei. Mas aí, sabendo das suas... Isso que foi mínimas Sim. linhas, né? Carrossel que ela postou, garanto. E aí eu falei, olha, a sua A história história da de minha vida, eu te vi com outra pessoa. Então você me desculpa. Eu pedi desculpa a Daniele. Pediu. Pedi, né? Mas não podia deixar de colocar no ar, né? Usar a oportunidade, né? Pra Exato. ficar registrado agora pra eternidade no YouTube, pra todo mundo Então, saber olha que você só. é uma stalker. E aí, assim, eu vi e eu admiro a pessoa que ela é. Eu certeza. admiro a mãe que ela é, sabe? E a gente nunca sabe de tudo que não possa Exatamente. ensinar. E que tenha algo pra aprender. E assim a gente vai trocando Legal, que bonito, né? as experiências, né? Nessa época que eu tive lá, foi quando a minha mãe já tava começando a ficar doente. Daí depois eu até perdi vários trabalhos, porque ela morreu. E aí eu fiquei, né, um tempo fora, assim, literalmente fora um pouco, né? Passamos por muita coisa, assim. E como O eu falei, eu luto cuido é da minha muito difícil, né? Eu cuido da minha filha sozinha, então pra mim, assim, às vezes, sorrir não é fácil, sabe? Mas a gente sorri. A gente sorri porque se você chorar é bem pior. Então, nesse momento, ali naquela época, já tava começando ali um processo, sabe? Mas conhecer elas daí pra mim foi fundamental, porque eu não caí.
Eu tropecei, mas eu não caí. E aonde eu fui continuando e foi me reinventando, né? Então, pra mim, foi isso, assim. E eu nem olhei pra ela e eu gostei porque ela tava servindo café e eu só queria mais um café. Eu falei, nossa, que legal, ela tá disponível, né? Olha só que pessoa bacana, tá ajudando aqui. Ai, eu gente, pensei, o eu queria coração, estar ali aham. ajudando. Só que como eu tava conhecendo ainda, né? Sim. Eu era só uma convidada, né? Eu falei, eu queria estar ali ajudando porque eu gosto de estar nesse movimento, entendeu? Eu não gosto de ficar olhando, eu gosto de colocar a mão na massa e ajudar a fazer. Sim. E ela tava lá ajudando e eu achei, tipo, nossa, que legal. Gostei da Lu, eu pensei assim, gostei dessa guria, não sei o nome dela, mas eu gostei dela. Mas é isso, gente, agora é... Nossa, agora você fez eu ficar com a consciência pesada. Não, mas já pediu desculpa, Deu reconheceu, já deu tudo certo. O primeiro Deu, passo deu. em movimento foi. E assim, é muito importante isso, porque a gente julga muito as Julga, outras pessoas, né? A gente julga as outras pessoas. Você que tá assistindo aqui, acompanhou a gente até o finalzinho. A gente julga demais quem a gente começa a assistir por um trecho da história da Olha. pessoa, por uma história contada sem contexto, né? Por aquela fofoca de telefone sem fio que vai Uhum. chegando num nível que totalmente diferente do que aconteceu de fato, né? Então, quanto é importante a gente estar aberto pra conhecer outra pessoa, reconhecer que errou, pedir desculpa. E hoje vocês têm uma amizade muito bonita. Obrigada de verdade por vocês terem hoje estado aqui com a gente nessa 1 hora e pouquinho de conversa aqui pra a gente ter podido apresentar vocês Uhum. pra mais pessoas, o movimento de vocês, o trabalho de vocês, a valorização que vocês precisam também. Então, obrigada de coração por vocês terem aceito o nosso convite. Nós que agradecemos demais todo o carinho, desde da primeira troca de conversa, né, que vocês tiveram com a gente, toda a educação, e poder falar, ter essa voz, assim, é demais, sabe? Então, agradeço de coração todos vocês. Eu que agradeço, obrigada mesmo. Vai estar subindo o QR Code ali de vocês no decorrer ali do episódio. O Fê vai estar deixando na descrição também para o pessoal conhecer mais ainda da história de vocês, acompanhar no dia a dia. Eu já sigo as duas, a gente já troca figurinha, a gente já troca indicação de lugar que vai. E eu espero poder acompanhar ainda a vida de vocês por muito tempo. E a porta do nosso estúdio vai estar sempre aberta, com certeza, Ai, tá? Quem sabe Obrigada. uma volta, né? Olha, fica aí no ar, fica aí no ar. Quem sabe spoiler. uma volta, porque o papo foi muito bom e Passa é isso. rápido Da minha demais, parte, né? muito obrigado também por ter aberto as portas. Obrigado você, o pessoal dos bastidores aqui, são tudo muito queridos. Então, é gratidão. Gratidão por esse tempo aqui, precioso. Precioso, né? E que a gente possa... A nossa mensagem de hoje possa ter alcançado pelo menos uma pessoa, já valeu a pena. Já. Né? Mas eu acredito que vai conectar com muita gente. Vai. Esse movimento de vocês é um movimento muito bonito. Uhum. Continuem. Apenas continuem mesmo, levando a mensagem, falando, sem vergonha, sem medo de mostrar a vulnerabilidade de vocês mesmo. Se depender da gente também tá nesse movimento, sem medo nenhum, de poder falar de forma aberta, de coração aberto, que tudo que é feito com amor, como você mesmo falou, ele tem uma entrega e expande muito mais. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, produção, também, por ter seguido com a gente aqui, mesmo erguendo tantas placas e a gente ignorando todas elas. Mas é isso, gente. Obrigada a você que ficou com a gente aqui até o final. Se inscreve no canal, já ativa a notificação e já comenta o que você achou desse episódio também, tá? A gente se vê no próximo e é isso. Beijo. Até mais. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios. Nossa missão.
gente bate. Tá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Toda laje, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios. Nossa